Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para fazer o primeiro vídeo do canal em 2021. Esse ano eu acredito que a gente vai ter bem menos vídeo e mais live, inclusive conteúdos focados em live, mas isso fica para depois. E o conteúdo desse primeiro vídeo é justamente a primeira grande série de herói que vai sair esse ano, e tem muitas vindo por aí, que é justamente WandaVision. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já entendeu qual que vai ser a pegada da série, que é justamente esse lado um pouco mais familiar, apesar de ter muitas coisas ali que não fazem muito sentido, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje. E eu vou contar então a história completa do quadrinho, que é a base mais forte que a série da Disney Plus está usando para criar a sua história, que é justamente Visão, escrita pelo Tom King e desenhada pelo Gabriel Walta. Por que eu acredito que esse quadrinho vai servir de fato como a veia central da história da série? Começando pelo óbvio, o Visão, ele constrói literalmente a sua família e tenta viver o tal sonho americano ali no subúrbio de Washington. Mas além disso, tem outros fatores muito importantes que são justamente o lado psicológico da coisa toda, porque a gente vai fazer de fato um estudo de personagem do Visão e a gente tem muita ligação dele com a Feiticeira Escarlate. Eu acredito que na série esse lado da criação da família e a vontade de ter o sonho americano é mais da Wanda, inclusive, né, o Visão tá morto até esse ponto do MCU, então por algum motivo ele foi recriado. Vamos focar nesse lado de que esse sonho americano, essa tentativa de criar uma família, pode dizer muita coisa sobre a psicologia dos personagens, e isso é bem perigoso, ainda mais levando em conta que a Wanda é possivelmente a pessoa mais forte do universo da Marvel nos cinemas. Um lembrete bem importante: não é porque eu tô contando a história completa dos quadrinhos que a leitura da obra é dispensada, porque de fato Visão é um dos melhores títulos lançados pela Marvel, eu acho que de todos os tempos, e tem muito detalhe visual e de narrativa também que eu não vou focar aqui porque eu quero contar a trama central e vocês acabam perdendo boa parte do conteúdo porque não dá pra colocar isso em vídeo, é só lendo e tendo contato para você absorver todas as mensagens que o autor coloca. Então assista o vídeo, e se você curtir a história e quiser ter mais embasamento, eu vou deixar o link aqui, que eu acredito que só essa primeira parte aqui vai estar disponível. Nesse primeiro aqui a gente conta a história dos 6 primeiros capítulos, já é loucura o suficiente para um vídeo só. Antes de mais nada, eu vou citar um trecho de introdução do quadrinho que dá um panorama básico do Visão. O Visão é um sintozoide, um androide composto de sangue e órgãos humanos sintéticos, e ele foi criado por Ultron para destruir os Vingadores, mas ao invés disso ele se voltou contra o seu pai e se tornou um membro da equipe de super-heróis desde então. Recentemente, Visão apagou as emoções associadas às memórias de seu disco rígido para manter seu sistema de processamento rodando mais leve, digamos assim. Mas a consequência de toda essa ação ainda está para ser percebida por completo. A história começa com uma narração em off apresentando a nova vizinhança dos Visões, que recém se mudaram para os arredores de Washington, numa região pacata onde quase todos os adultos se tornaram funcionários de escritórios e onde as típicas famílias tradicionais vivem o sonho americano. George e Nora, um casal de vizinhos, fazem uma visita aos Visões para dar as boas-vindas, com direito a uma forma de biscoitos, apesar do George não estar nada satisfeito com a tentativa da sua esposa de socializar com o Visão, uma máquina que criou outras máquinas, nas palavras dele, algo completamente inatural. Mas fato é que agora o Visão é o homem dos Vingadores na Casa Branca e formam uma bela família ao lado da sua esposa Virginia e seu casal de filhos de 16 anos, Vin e Vivian. O Visão então recebe os vizinhos e exibe alguns itens da sua coleção dos anos como Vingador. Um piano que ganhou do Pantera Negra, um vaso literalmente feito de água que ganhou do Surfista Prateado, um isqueiro do Capitão América e uma flor eterna que ganhou da Feiticeira Escarlate. Enquanto o Visão explica o mito do que é essa tal flor eterna, dizendo que elas podem abrir as portas do tempo, a sua esposa, Virginia, fica estranhamente desconfortável. Nessa hora, o Visão diz que precisa sair para um serviço de última hora e George e Nora saem da casa. Durante a sua caminhada, a voz da narração em off diz que mais tarde, no final da história, um dos Visões irá incendiar a casa dos dois, que morrerão queimados. E o último pensamento de George será a sorte que ele teve ao encontrar a sua amada,
Já o pensamento final de Nora será sobre o tal vaso feito de água e por que ele estaria vazio. Nessa hora, Visão e Virginia têm uma conversa extremamente profunda sobre o adjetivo certo para se referir aos vizinhos, se seria legais ou gentis. Virginia diz que legal pode ser visto como ironia, ao que o Visão retruca que gentil pode implicar que há a possibilidade de que os vizinhos não sejam gentis ou até mesmo sejam cruéis. Por isso, dizer que alguém é legal tem uma carga menos relevante, por mais que tal discussão toda seja vazia de lógica no final. E essa é justamente a visão de mundo que o Visão tem para a família dele. Não seguir o caminho da lógica estritamente, como eles fariam naturalmente por serem máquinas, mas sim seguir o caminho um pouco mais emocional e até mesmo sem muito sentido, como os humanos fazem, porque o Visão acha que esses objetivos irracionais focados justamente no que não é lógico é o que dá a grande liberdade da humanidade. Com o passar do tempo, Vivian e Vin fazem algumas amizades na vizinhança justamente por exibirem os seus poderes, o que não agrada muito a sua mãe, que dizia que eles estavam sendo irresponsáveis. Mas fato é que eles eram uma família bem popular entre os vizinhos. A vida seguiu e o Visão começou a se frustrar com o trabalho porque ele não recebia salário, afinal ele é uma máquina e as máquinas não precisam de sustento exatamente, e a Virginia atualmente estava bem incerta sobre qual carreira iria seguir, se limitando a reviver momentos da sua memória pré-carregada e acabar chorando por boa parte do dia. E isso é bem humano. Já os gênios passavam o dia consumindo obras consagradas da cultura humana para que assim eles se formassem como adolescentes. E depois de um tempo, chega o primeiro dia de aula dos dois, com Virginia bastante insegura com essa nova fase dos filhos, enquanto o Visão está confiante de que essa tal experiência será valiosa para os dois. E uma discussão se inicia entre o casal, com a Vivian tentando ter uma conversa normal com o marido e ele respondendo daquela forma robótica que chega a ser bastante incômoda. Mas ele acaba cedendo e explica novamente que ele e a Virginia são moldados com base em memórias de humanos, guardem esse ponto aqui, e as crianças foram criadas com base na fusão das experiências processadas pelos dois. Esse processo de criar consciências combinadas gerou indivíduos imaturos, Vivian e Vin, que devem crescer assim como adolescentes humanos. Na escola, Vivian e Vin foram colocados em classes separadas para que assim tivessem experiências diferentes. O Visão deixou claro que eles não devem apenas memorizar as informações dos livros, mas sim combinar as informações com retórica e contexto, uma vez que fatos sem contexto são como indivíduos sem sociedade. Com a informação devendo encontrar a sua utilidade em um argumento, assim como uma pessoa deve encontrar sua função no mundo. E o Vin tem sua primeira interação estranha com uma humana, uma garota que pergunta se ele é normal. Isso aqui vai ser bem importante porque uma semente de dúvida foi plantada nos gêmeos. Numa noite, o Visão se viu perturbado por pensamentos incomuns. Os Visões não dormem porque eles retiram sua energia dos raios solares, mas durante a noite eles desligam seus sistemas para que as informações do dia sejam processadas corretamente. Só que dessa vez, o Visão se viu voltando repetidamente à memória de quando viu sua esposa abrir os olhos pela primeira vez. Ele estranha relembrar a criação da esposa e tenta se convencer de que ele está apenas com algum defeito, pois não deve pensar nesse aspecto da sua esposa e apenas amá-la porque é assim que ele deve agir. Mas não adiantava, ele estava voltando a se lembrar da mulher de quem extraiu as memórias que hoje compõem a Virginia. Pela manhã, o Visão decide ir até a base dos Vingadores para realizar um diagnóstico de rotina e disse que voltaria apenas para o jantar. Durante o dia, Virginia repassou com as crianças as lições do colégio, mas acabou tendo um atrito entre ela e a Vivian, que se dirigiu até a cozinha quando uma lâmina a atravessou. Inclusive, esse momento aqui lembra bastante a cena lá de Vingadores Guerra Infinita, quando o Corvus Glaive, acho que é ele mesmo, perfura o Visão com a sua lança. Bom, aqui no quadrinho, quem atacou a Vivian foi um vilão chamado Ceifador, que invadiu a casa vociferando que o Visão nunca será real, porque ele é uma mera cópia do seu irmão, Magnum, e que os Visões serão para sempre uma fraude e nunca uma família de verdade. Nessa hora, a Virginia intervém para proteger seus filhos e acaba matando o Ceifador com aquela bandeja de biscoitos que a Nora trouxe mais cedo. E nessa hora descobrimos que o tal vaso flutuante de água é feito de sulfato de metano, uma substância mortal para qualquer espécie de flor, sendo o real mistério do vaso não porque ele está vazio, e sim porque alguém fez um vaso assim.
Vemos então que Vivian ficou mortalmente ferida pelo ataque do ceifador, mas a versão que a Virginia conta pro Visão foi que o vilão invadiu a casa atacando a Vivian e gritando que o Visão era uma aberração criada pelo Ultron, e então ele teria supostamente neutralizado Virginia e partido em direção ao Vin. Ela teria se recuperado e, temendo matar o vilão com seu raio, lutou apenas fisicamente com ele, utilizando a sua alteração de densidade corporal. E quando o ceifador começou a ofender a Vivian, a Virginia usou seu raio para assustar o lunático, não o perseguindo pelo estado de choque em que seus filhos ficaram. Inclusive, a Vivian teria sofrido uma lesão gravíssima. Mas, como a gente sabe, isso tudo era uma mentira que a Virginia contou para ocultar os fatos do seu marido. Na escola, o Vin, agora sozinho, se lembra que, por não precisarem comer, ele e a sua irmã passavam um tempo do almoço lendo livros avançados e discutindo sobre. Da última vez foi um livro sobre a anatomia humana e sobre como os corpos humanos são formados para a função reprodutiva, enquanto os sintozoides não têm exatamente uma função específica. Nessa hora, um colega de classe da Vivian aparece e começa a questionar por que ela havia faltado nos trabalhos, o que acaba incomodando o Vin, que entra em um loop de repetir as mesmas falas. E quando o moleque começa a encher o saco dele, o Vin logo reage fisicamente, enforcando o menino e se lembrando de uma fala da Vivian. Humanos não são tão diferentes assim dos sintozoides, afinal, também temos um botão de desligar, que é um nervo localizado próximo à artéria carótida que, se pressionado, interrompe a passagem de sangue para o cérebro, causando a morte instantânea. Mais tarde, Visão e Virginia são convocados até o colégio porque o diretor começou a enxergar o Vin como uma arma. Afinal, ele é uma forma metálica capaz de matar. Isso irrita bastante o Visão, fazendo ele se levantar e dizer que irá cuidar da educação do próprio filho, cabendo à escola apenas suspender o garoto. Mas o diretor insiste, dizendo que não quer manter aquela arma perto das outras crianças, e o Visão retruca dizendo que salvou a Terra 37 vezes e que esse homem execrável só está vivo por conta das suas ações como Vingador. Isso acaba fazendo o diretor recuar, levando a voz da narração a voltar a contar um novo presságio, dessa vez dizendo que talvez se o diretor tivesse sido mais firme naquele dia com os Visões, ele também poderia ter salvo o mundo. Em casa, Visão recebe um diagnóstico e conta a Virginia que acredita ser possível restaurar a Vivian completamente, a levando a perguntar se ele tem certeza disso. Ao que o marido responde que certeza é uma ilusão e que deve voltar ao laboratório imediatamente para tratar dos fatos reais. E nisso, Virginia apenas diz que as ilusões também têm seu valor e, sendo a sorte também uma ilusão, ela deseja boa sorte ao marido. E então, a Virginia vai até a caixa de correios e vê que havia uma caixa um tanto suspeita contendo um telefone e instruções para que ela acessasse um vídeo. Uma gravação dela enterrando o corpo do ceifador no quintal. Naquela noite, 2 garotos da vizinhança picharam insultos no portão da garagem dos Visões e a reação de Virginia foi a mais preocupante possível. Ela meteu um porradão em um dos moleques e começa a ameaçar abertamente o outro. Quando ela volta para casa, ela tenta falar com seu marido, que ainda não voltou do laboratório. E nessa hora a gente começa a ver um flashback que conta mais um pouco da tal Flor Eterna. Essa planta foi um presente que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ganhou de Agatha Harkness, uma das bruxas mais importantes da Marvel, que na época era mestre da Wanda e deu a Flor Eterna de presente de casamento, na época em que a Wanda se casou com o Visão. Logo a gente fica sabendo que a Agatha começou a cuidar das crianças do casal, praticamente se tornando uma parte da família. Eventualmente, as crianças morreram, a Wanda morreu, o Visão morreu, a Agatha morreu, mas a Flor Eterna continuou viva. Essas flores são extremamente raras e só crescem num país distante chamado Trância, mais precisamente nos arredores do Monte Wundagore, local de nascimento de Pietro e Wanda Maximoff. Há lendas que contam que crianças que comeram pétalas de Flor Eterna conseguiriam ter visões do futuro, o que leva vários turistas a irem até a Trância só para comprar botões de Flor Eterna, só que geralmente são falsos. E durante essa narração em off, a gente observa um flashback da Agatha Harkness se preparando para um sacrifício que aparentemente vai envolver a sua gata Ébano. Cortamos para uma cena do Visão, na base dos Vingadores, cuidando da Vivian com a ajuda do Tony Stark. Vivian só sobreviveu por conta de seu organismo, que deixou a região perfurada pelo ceifador intangível, impedindo a contaminação geral. Depois de semanas de trabalho, Visão finalmente conseguiu restaurar o corpo da filha, mas sua mente só será despertada
despertada com uma quantidade massiva de energia. Stark aconselha que o Visão desabilite os seus sensores de dor, mas o Sintozoide explica que ele só vai conseguir se conectar com a sua filha se ele tiver os sensores ativos. Eles iniciam o procedimento e o Tony percebe que a carga de energia pode matar o Visão, que está tão desesperado para salvar a filha que diz que matará o Homem de Ferro se ele tentar desligar o dispositivo. E o procedimento acabou sendo um sucesso, trazendo a Vivian de volta, apesar de levantar certas suspeitas no Stark. De volta ao flashback da Agatha, a gente vê que ela de fato tentou matar a sua gata, que acabou se transformando numa pantera e a atacando, mas eventualmente a Agatha matou a sua felina. Nessa hora, a narração conta de um dia em que Wanda e Agatha estavam no aeroporto internacional da Trância, observando os turistas que eram feitos de trouxas. As duas eram bruxas e, por consequência, guardiãs de sangue daquele reino, mas não mantiveram a postura e começaram a rir descontroladamente ao perceber que mesmo que algum turista compre um botão verdadeiro de Flor Eterna, ele nunca saberia a forma de extrair os poderes do botão. A pétala deve ser consumida em duas partes, a primeira depois de sentir fome e a segunda depois de matar. Na casa dos Visão, finalmente a família se reuniu, e mais tarde, naquela noite, Visão e Virginia se reconciliariam. Enquanto ele conta que teve uma conversa com Stark sobre o ceifador, que havia simplesmente desaparecido como se tivesse partido, a Virginia tenta preparar um clima entre os dois e diz que o ceifador se foi, mas os dois ainda estão ali. E mais uma vez, de volta a Agatha, a gente vê a bruxa devorando o estômago da sua gata, agora morta. Ficamos sabendo então que Agatha morreu há um mês e morreu inclusive sonhando com a Wanda e as flores, o que a fazia feliz. Mas, eventualmente, os pesadelos vieram e Agatha viu o marido de Wanda, o Visão, coberto com o sangue dos heróis, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, os X-Men, todos mortos aos pés do Sintozoide. E essa visão fez a Agatha voltar da morte com um grito, visualizando que toda a tragédia começou quando os Visões se mudaram para sua nova casa nos arredores de Washington. Um tempo depois, os Visões estão voltando à normalidade, simplesmente brincando com a bola de futebol americano e conversando sobre o novo mascote da escola e a futilidade de empreendimentos humanos. Enquanto isso, Virginia observa sua família e fica feliz por exatos 1 segundo e 72 milésimos, porque nessa hora toca aquele celular que continha o vídeo dela enterrando o cadáver. Ela ignorou a chantagem até aquele momento, mas agora não poderia fazer isso mais, e isso custaria um preço muito alto para a família. Finalmente chegou o dia de Vivian e Vin voltarem para a escola, ela saindo de sua licença médica e ele voltando da suspensão. Mas os dois, sobretudo Vin, não queriam voltar para aquele lugar porque ele sabe que todo mundo ali odeia os Visões. Visão discorda porque, segundo ele, não se pode odiar algo que você não conhece, e para reverter isso, os gêmeos só precisam provar que não se limitam a tais visões preconceituosas. Enquanto a Vivian estava no seu armário, ela é abordada por Chris Kinski, o seu parceiro nos trabalhos de química, o garoto que apanhou do Vin. E o assunto foi justamente o que o pai do Chris mandou ele fazer: encerrar a parceria com a Vivian depois do incidente com o Vin. Mas o Chris não queria fazer isso porque gostava de ser dupla dela e a treta com o Vin não foi da forma como as pessoas estavam falando. Nessa hora, Chris pergunta se a chuva não incomoda a Vivian, mas ela só responde que a chuva simplesmente a atravessa por conta de seus dons de intangibilidade. E esse momento típico de romance adolescente foi uma das experiências mais humanas da Vivian, um momento que ela tocaria em segredo repetidas vezes na sua memória. Naquela noite, Virginia liga para o Visão, que estava numa missão com os Vingadores, enfrentando um vilão chamado Giganto. Virginia diz que as crianças não estão demonstrando um desempenho adequado no retorno às aulas e o Visão seria necessário em casa para lidar com os filhos, uma vez que ela teria uma suposta entrevista de emprego. Mas, na verdade, a Virginia não tinha nenhuma entrevista de emprego marcada. Naquela noite, ela foi resolver a tal situação com o chantagista. Logo vemos que o homem é o tal típico cidadão de bem dos Estados Unidos que acha que vai resolver tudo com uma arma de fogo. E pra piorar, o cara é pai do Chris, o novo crush da Vivian. Ele ficou preocupado quando o Chris se tornou dupla da Vivian e foi até a casa dos Visão no dia do ataque do ceifador para se apresentar formalmente. Mas foi aí que ele viu a Virginia enterrando o corpo do vilão e sua reação foi filmar o ocorrido. O sujeito fica se referindo aos gêmeos o tempo todo como coisas e para piorar ele apresenta sua oferta a Virginia. Ela e sua família devem sair daquela vizinhança e não voltar nunca mais. Só assim ele vai apagar o vídeo.
E claro que isso deixa Sintozoide furiosa, que avança em direção ao homem, que começa a berrar que fará o necessário para proteger o seu filho, e que os Visões não pertencem àquele lugar. Enquanto a discussão aumentava, o Chris desce do seu quarto e vem ver o que está acontecendo, e nessa hora, o homem atira contra Virginia, que fica intangível, fazendo com que o tiro acerte em cheio a cabeça do Chris, que cai morto. O homem entra em desespero e começa a berrar que ela matou o filho dele, por mais que seja ele que tenha atirado, e ameaça expor os crimes da Virginia, cuja única reação foi apagar o sujeito, tentando eliminar as provas. E enquanto tudo isso acontecia, a Vivian estava no seu quarto revivendo a conversa que teve com o Chris mais cedo, sobretudo a parte em que disse que a chuva passava direto por ela, assim como a bala passou direto por sua mãe e matou o Chris. Um tempo depois, vemos que o pai do Chris sobreviveu, mas está no estado grave no hospital. Com relação ao garoto, o laudo que constou em seu certificado de óbito concluiu que foi sim um homicídio, apesar de que até o momento não se tem pistas sobre o atirador. A polícia ainda não se pronunciou, mas um novo personagem entra na trama, Detetive Lin, que vai até a casa dos Visões para interrogar o pai da família. Ele pede para que o Visão o acompanhe até a delegacia e nessa hora a Virginia percebe que tem algo acontecendo. Ela sai para conferir e recebe apenas uma resposta vaga do marido, que aceita sair com o Detetive Lin. Lá dentro, Virginia avisa para as crianças que o pai saiu para conversar com a polícia e deve demorar um pouco. Mas logo fica claro que ela está totalmente abalada, tendo até a sua fala danificada pela pressão, chegando ao ponto dela quebrar a mesa com um soco enquanto repete que está tudo normal. E fica claro que a família está ruindo. Na delegacia, o Visão começa a prestar o seu depoimento e agora eu preciso deixar claro uma coisa aqui. Essa cena é um tanto confusa porque somos bombardeados com a narração em off, listando todas as vezes que o Visão salvou o mundo, e foram 37 vezes. Eu não vou comentar cada uma delas, quando você for ler o quadrinho você foca com mais detalhe, porque tem muita coisa interessante, sobretudo quando ele enfrentou o Ultron. Então vamos focar na cena do interrogatório em si. O detetive pergunta se o Visão registra toda a sua rotina, interessado em obter cópias desses registros para monitorar a família, mas o Visão se recusa a cooperar. Questionado sobre sua rotina no dia do crime, o Visão diz que pode provar o que ele fez, mas que não vai fazer isso agora. Questionado sobre a família Kinski, o Visão apenas confirma que Vin e o Chris tiveram um desentendimento na escola depois do incidente envolvendo Vivian e o ceifador. O detetive sugere que o Vin pode ter reagido mal ao ocorrido e buscado uma vingança, e que se não fosse ele, talvez teria sido a Vivian, que pode ter se sentido rejeitada, mas o Visão novamente rebate dizendo que os gêmeos estavam com ele na noite do crime. Mas, nessa hora, o detetive percebe que o Visão cometeu um erro. Ele disse que os filhos estavam comigo e não conosco, percebendo que a mãe poderia não estar em casa. No entanto, o Visão se corrige dizendo que estavam todos em casa. E a narração em off conclui o relato de todas as vezes que o Visão salvou o mundo, provando que todo esse heroísmo não serviu de nada diante desse pequeno momento, aquele erro cometido pelo Visão que o colocou do lado errado. Essa pequena mentira que o lançaria num espiral de loucura. Visão volta para casa e encontra sua esposa diante da mesa quebrada, repetindo que não sabe como consertar, e ela claramente não está falando só da mesa. No dia seguinte, George, o vizinho, sai para trabalhar e o seu cachorro dá uma voltinha nas redondezas. A gente acompanha a voltinha do cachorro enquanto a narração em off aborda dois conceitos da ciência da computação que são bem complexos. P representa problemas solucionáveis por um método racional, cuja resposta pode ser obtida por um computador. Já NP são os problemas que, em tese, têm solução, mas caso você peça para o computador resolver o NP, ele dirá que é impossível porque há infinitas possibilidades de resposta. Na prática, então, não se pode resolver um NP, por mais que na teoria seja possível. Quando cruzamos P com NP, a gente tem duas opções. Ou todos os problemas NP são, na verdade, problemas P, só que não foram solucionados ainda. Mas não faz sentido porque isso implica que qualquer coisa do universo pode ser resolvida com um cálculo. Por outro lado, encarar NP como uma classe nova de problemas significa que existem problemas que simplesmente não têm solução. Exatamente como esses que os Visões enfrentam atualmente, e durante essa piração toda envolvendo computação, a gente vê o cachorro do George fuçando o chão e desenterrando o corpo do ceifador, sendo morto ao entrar em contato com a energia que restava no cadáver. Na manhã seguinte, George vai até a casa dos Visões para perguntar se alguém viu o seu cachorro, que aparentemente estava perdido. Virginia insiste para que ele entre na casa para ver se o cachorro não estaria ali, e assim que o homem atravessa
atravessa a sala, a gente vê que a família de Sintozoides está cada vez mais insana, chegando ao ponto de ter um buraco enorme no quintal deles, onde a Virginia diz que eles vão construir uma piscina. E nessa hora, a Virginia devolve aquela bandeja de biscoitos que utilizou para matar o ceifador, se desculpando por estragar o utensílio. E o George só responde, meio assustado, dizendo que as coisas não são feitas mais como antigamente. Vemos então que o Visão iniciou um processo para reviver o cachorro que tinha acabado de morrer eletrocutado, no maior estilo Frankenstein. Durante o procedimento, ficamos sabendo da conversa que ele teve com a Virginia depois que voltou da delegacia. Ele não ficou furioso, apenas decepcionado pela mentira da esposa. Afinal, uma mentira, por menor que seja, coloca em xeque tudo que eles têm. Visão, uma cria de Ultron, formando uma família que muitos enxergam apenas como máquinas perigosas. E esse tipo de mentira levanta suspeitas sobre quem eles são de fato. O que Visão queria era simples, ter uma família comum e feliz, e era como se fosse um problema P. Mas tudo que veio depois, os problemas na escola, as mortes, as mentiras, fez tudo se tornar um problema NP, que não há solução. Mas o Visão tomou a decisão que ele julga ser a mais humana: seguir em frente, mesmo que seja impossível e mesmo que seja sem sentido. Seu objetivo é consertar o que puder e esconder o que não puder ser consertado. Na verdade, ele nem tem uma escolha, ele só vai continuar com a sua família, tentando ser feliz com sua esposa, seus filhos e agora seu recém-criado cachorro sintozoide. O problema é que essa não escolha foi uma decisão inconsciente do Visão, que faz com que Agatha Harkness apareça para os Vingadores para alertá-los de um risco iminente. O Visão fará de tudo para proteger a sua família, mesmo que isso cause o fim do mundo. E é assim que se encerra o primeiro volume de Visão, que tem o subtítulo de Um Pouco Pior que um Homem, que já dá uma boa noção do que vem por aí, ou seja, vai vir muita tragédia, que é o que eu espero de WandaVision, mas a história vai parar por aqui e eu continuo na parte 2. Por hora é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e fica de olho no canal, porque eu e a Ju vamos fazer lives analisando todos os episódios da primeira temporada de WandaVision, assim como todas as séries que vão sair na Marvel esse ano. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Até mais!